O confronto no decorrer da noite é a garantia da vitória no dia seguinte. Então abre o teu coração, aquieta a tua alma e ouve essa mensagem até o fim, que Deus vai falar contigo. Essa é a resposta que você estava buscando de Deus. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Gênesis, capítulo 32, do versículo 22 ao 32. Jacó passa o val de Jaboque e luta com o anjo. Todos nós sabemos que aqui o Jacó lutou contra o nosso próprio Deus. Amém? E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas duas mulheres. Naquela época podia, tá? Hoje não pode não, tá, querido? Só para te trazer a memória. E as suas servas e seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque, e tomou-os, fez-os passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão até que a alva subia, ou seja, até que o dia amanhecesse. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Que luta, gente! Ou seja, Jacó lutou contra Deus a noite inteira. Aí vem-se a pergunta: que infantilidade é essa? Para quê? Por que Deus, o próprio Deus, lutou com Jacó? E mais, por que ele se deixou perder a luta? Você já fez essa pergunta? Não é verdade? Então vamos ter a resposta essa noite. E disse-me: deixe-me ir, porque já a alva subiu, ou seja, já amanheceu. Porém, ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Gente, esse é o preço da bênção que nós buscamos, ainda que lutemos a noite inteira com Deus. Amém? E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse ele: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutastes com Deus, e com os homens prevalecestes. Ou seja, e ali o que aconteceu? Ele foi abençoado. E Jacó lhe perguntou e disse-lhe: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que me perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. Chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Ou seja, ele viu Deus face a face, ele brigou com o próprio Deus pela sua bênção. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e manquejava da coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até os dias de hoje. Vamos a esses questionamentos. Por quê que Deus se submeteu a lutar com Jacó? Não é verdade? Vamos buscar essa resposta. Não que a passagem em si, que acabamos de ler, diz de maneira clara que Deus perdeu a luta para Jacó, mas Jacó venceu pela perseverança. Gente, perseverança. Eu digo que essa palavra, ela me define. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, lá em Mateus 24:13, disse: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Gente, essas foram as palavras do próprio Jesus Cristo. Então, eu digo o seguinte, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, a perseverança nunca me deixou desistir.
mesmo diante das maiores batalhas que eu enfrentei. Eu olho para Jacó passando uma noite inteira lutando com Deus, a ponto de machucar sua própria coxa, mas ele não parou de lutar. E por que Deus continuou lutando com Jacó? Porque Deus queria ver até onde ia a perseverança. Então, a perseverança é uma das coisas mais bonitas no ser humano. A pergunta que eu te falo é: você tem perseverado ou você tem se acovardado? Você tem parado no meio do caminho? Você tem desistido daquilo que Deus estabeleceu para a sua vida? Não olhe para o homem, não olhe para as falhas humanas, não olhe, persevere e conclua com aquilo que Deus estabeleceu para com a tua vida. Assim, Jacó, ele lutou com Deus aquela noite inteira e Deus queria ver até onde ia a perseverança dele. Gente, a ponto dele machucar sua própria coxa. Mas o que aconteceu? Ele continuou lutando. A Bíblia em si diz, em Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. A vitória, a salvação se dá pela perseverança. A vitória e a salvação se dá pela perseverança. Por que você fica o tempo todo nessa posição? Deixa de ser boba. Perseverança é o que me define. Amém? Enfim, a pergunta de maneira mais esclarecida é: por que Deus perdeu a luta para Jacó? Por que Deus perdeu a luta para Jacó? Imagina a grandiosidade, o poderio de Deus perder essa luta para Jacó. Sabe por que Deus cedeu? Por causa da perseverança. Deus, ele se move, ele se comove pela nossa perseverança. Então, como que adquirimos a vitória em Cristo? Perseverando. Perseverando. Agora, quando você se acovarda e desiste em meio à caminhada, em meio à batalha, você entristeceu o coração de Deus, ou seja, você desapontou a Deus. Amém? Obviamente que Deus não teria problema algum de lutar, de vencer essa partida, mas por que ele teve que lutar a noite inteira? Por quê? Por que ele ficou ali a noite inteira lutando? Por que ele permaneceu lutando com Jacó? Ele queria ver a perseverança de Jacó. Então eu digo o seguinte: Deus às vezes quer assistir até que ponto vai a nossa perseverança. Porque o que comove o coração de Deus é a perseverança humana. Amém? Porque ele simplesmente não deu a bênção e encerrou aquele embate ali. Sabe por quê? Você quer que eu te fale? Porque Deus gosta de gente que luta, que persevera. Deus, ele ama as pessoas que lutam, que perseveram. Como que você tem lutado? Talvez a sua luta tenha sido em jejum, em oração. Você tem guerreado, você tem a ponto até de se ferir nessa luta. Mas continue, persevere. Perseverança é o que tem que definir você. Deus gosta da grandeza de gente que não desiste, de gente que persevera. Então, do ponto de vista de Deus, essa é a grandeza humana. A grandeza humana para Deus, aos olhos de Deus, está em gente que luta, que persevera, assim como fez Jacó.
Gente, Jacó lutou uma noite inteira com Deus, mas enquanto ele não obteve a vitória, ele não desistiu. Você tem desistido diante de qualquer obstáculo, diante de qualquer decepção, você tem desistido. É muito cômodo colocar a culpa num pastor, numa determinada igreja, num determinado templo, num determinado acontecimento. É muito cômodo você colocar a culpa. Você vai convencer a Deus com essa desculpa? Não. Você pode ter certeza que não, porque Deus, ele ama pessoas que perseveram, que lutam. E algumas pessoas que estão ouvindo exatamente essa mensagem, estão enfrentando algum tipo de teste. Eu digo que aquilo ali foi um teste da parte de Deus para com Jacó. Eu não sei que teste é este. Pode ser um teste no casamento, na vida sentimental, pode ser um teste de resistência, até na questão da sua fé. Pode ser, mas persevere, continua lutando, não pare em meio à caminhada. Talvez pelo silêncio de Deus dizemos, o que está acontecendo? Gente, o que mais nos destrói é o silêncio de Deus, é quando ele se cala. Você imagina Jacó lutar a noite inteira esperando de Deus uma resposta. Me fala algo, Senhor. Eu quero a minha bênção. Só no raiar do dia que Deus falou com ele. Só no raiar do dia, depois de uma noite inteira. Gente, eu não sei quanto tempo tem durado essa noite em sua vida. Talvez tenha sido anos de luta. Mas persevere, que Deus se agrada daquele que persevera. Então, talvez pelo silêncio de Deus dizemos, o que está acontecendo? Enfim, a garantia da vitória do dia seguinte é a perseverança na luta do decorrer da noite. Quer que eu repita essa frase? A garantia da vitória do dia seguinte é a perseverança na luta do decorrer da noite. Então, luta, não desista, prossiga. Essa é a ordem de Deus. Amém? Seja qual for a luta que você tenha que entrar, devido ao silêncio de Deus em frente, ainda que seja a noite adentro, ainda que seja a noite toda, mas continue lutando, perseverando, não desista. A desistência é para fracassado. E você não foi feito, você não foi criado para ser um fracassado. Não desista, persevere, enfrente este confronto. Enfrente este confronto. Não fuja dele, enfrenta este confronto. A certeza da vitória é a coragem em não se recuar diante do confronto. A certeza da vitória é a coragem em não se recuar diante do confronto. Então, eu fecho essa mensagem lendo para vocês novamente Mateus 24:13. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. A salvação não é para aqueles que param pela metade, que usam de desculpas, que usam um escândalo como desculpa, que usam uma decepção como desculpa, que usam uma questão boba como desculpa. Problemas se resolvem enfrentando-os, não fugindo deles. Que Deus abençoe a sua vida.